Olá, amigos do Brasil, tudo bem com vocês? Marcelo no segundo dia em Lisboa. E eu começo esse vídeo fazendo a seguinte afirmação: o homem é um animal que anda. Acho que você concorda comigo. Resta só saber se a sua função de andar está ativada. A minha está. Mesmo porque, ao longo de 99,5,7% da nossa existência como espécie, o que mais a gente fazia era andar. Andávamos atrás de alimento, principalmente, éramos nômades. Se a temperatura não tivesse satisfatória, nós íamos de um lugar para o outro. Se não houvesse água num determinado lugar, também nós andávamos. Ou seja, caminhar era talvez a nossa principal ação. E você ainda tem isso dentro de você, resta saber se você tem usado ou não. Como eu tenho usado isso, eu já começo te dizendo o seguinte: hoje cedo eu saí para caminhar às 8 horas e fiquei caminhando 8 horas da manhã, fiquei caminhando durante umas 2 horas e meia. E eu te digo sem medo de errar, se você quer andar bastante a pé, Lisboa é uma cidade sensacional. Ah, mas eu não quero andar a pé, Marcelo, eu só quero andar de carro, de ônibus, de metrô, de elétrico, tal. Eu não disse então Lisboa não é para você. Eu não disse isso. Eu só disse que se você gosta de gastar sola de sapato, você gosta de andar bastante, conhecer os lugares, explorar os lugares, caminhando, Lisboa é sensacional. Eu fiz isso durante umas 2 horas e meia, passei por várias ruas, várias praças, vi coisas muito assim diferentes do Brasil, claro, o tipo de comércio que se tem, as pessoas, já hoje sendo segunda-feira, as pessoas naquele movimento, diferentemente de ontem, que era domingo, as pessoas indo trabalhar, e mesmo assim também uma quantidade de turistas muito grande, mas incomparavelmente menor ao dia de ontem, né, que era domingo, mas de qualquer forma, eu pude perceber nessa minha caminhada de umas 2 horas e meia que se você quer explorar Lisboa a pé, essa é uma excelente opção. E como nós que somos brasileiros temos sempre aquela sensação de insegurança, aqui em Lisboa a sensação é de segurança. Claro que eu ainda tenho dentro de mim essa coisinha da desconfiança, de repente ficar um pouquinho assim receoso de entrar numa determinada rua pequenininha, sem muita gente, mas eu te digo a verdade, eu não senti essa insegurança aqui. Eu percebo que para todos os lugares que você vai, e eu andei bastante, passei por várias ruas, várias praças, você imagina, 2 horas e meia andando de forma quase que ininterrupta, e a sensação de segurança eu começo a perceber pela minha própria experiência. Já havia visto isso nos vídeos de canais de brasileiros, mas é sempre bom a gente conferir em loco. E nessa minha primeira experiência, já te digo que a sensação de segurança existe. Ah, Marcelo, mas você não viu pessoas com um jeito suspeito na rua que você ficasse com medo? Não, eu não vi. Eu não vi, e como eu sou do Brasil, a gente sempre tem esse radar um pouco mais apurado. Outra coisa também que me chamou a atenção nessas andanças é que eu vi algumas pessoas dormindo na rua, sim, vi. Mas parece que, diferentemente do Brasil, essas pessoas não ficavam assim, aqueles grupos de 5, 10 dormindo na rua. Ficava um num determinado lugar, depois você andava por alguma outra praça e via mais um. Eles não ficavam em coletivos de moradores de rua. Mesmo assim, esses que eu vi eram uma quantidade muito pequena. Pedintes. Vi, sim, tem pedintes aqui em Lisboa, principalmente velhos e deficientes físicos. Até uma pessoa depois comentou comigo: olha, Marcelo, alguns nem são deficientes, não. Em todo lugar sempre existe aquela máfia da mendicância, né? E aqui não é diferente, tal. Alguns você via que não tinha como, né? Não ser deficiente. Até um rapaz não, já devia ter os seus 50 anos ou um pouco mais, que tem os dois joelhos assim virados para trás. Você vê que aquilo ali não tem muito o que enganar. Agora, tem aquelas pessoas que só ficam com uma muleta e andando meio torto.
Esses daí você não sabe se são deficientes ou não. Mas na verdade eu estou fazendo esse registro só para dizer que também existe aqui, mas parece que eles tentam convencer o cidadão muito mais pela questão da piedade, para que você tenha dó. E diferentemente do Brasil, que às vezes eles querem convencer também, os pedintes querem te convencer por causa da piedade e tal, mas muitas vezes eles querem te convencer de um jeito que você fique com medo, e às vezes você até acaba dando a esmola, não por dó, ou mas sim por aquele sentimento de que está sendo acuado, de que pode sobrar alguma coisa para você se você não colaborar com aquele cidadão, com aquela pessoa que está nessa situação, né? Bom, mas caminhei bastante, já dei os meus 70 mil passos aí que recomendam aí que você dê por semana, né? E fiquei com essa sensação. Voltei para o hostel, peguei mais algumas coisas e resolvi ir até a cidade de Sintra. Sintra fica a mais ou menos 30, 40 minutos daqui de Lisboa. Uma cidade colada a Lisboa. Uma cidade que, se você procurar aí no Google, você vai ver que tem uns palácios muito interessantes. Aliás, a cidade toda bonitinha, toda cheia de palácio, de palacete. Sintra, Sintra com S. E aí essa experiência foi interessante pelo seguinte, porque primeiro que eu já peguei para ir até Sintra o comboio, que é o trem, e também tive essa minha primeira experiência nesse tipo de transporte aqui. Tudo correu bem, né? Um trem bacana, muito bom, mas é um trem comum, mas muito bom. Saiu exatamente no horário, né? E fez esse percurso, acho que em 35, 40 minutos eu estava em Sintra. Chegando em Sintra, eu sabiamente acabei não pegando o transporte público, no caso o autocarro, que é o ônibus, que me levaria a uma distância do centro histórico, ali da estação até o centro histórico, dá 1 quilômetro e pouco. Eu resolvi economizar grana e também ir a pé, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque esse trajeto que você vai até o centro histórico, você também vai vendo coisas diferentes, vai vendo construções, vai percebendo a dinâmica da cidade. Então acabei acertando pelo fato de não gastar, mas pelo fato também de fazer esse trajeto a pé, que já me proporcionou mais um tipo de passeio. Chegando em Sintra, no centro histórico de Sintra, eu segui a dica de um amigo aqui do hostel, um colega, né, na verdade um funcionário aqui, que falou assim: Marcelo, se você for a Sintra, vá até a Quinta da Regaleira. Quinta da Regaleira é um local que tem palácios, lagos, cascatas, tudo de pedra. Foi construído no começo do século XX. Se você for lá no Google também, você vai ver Quinta da Regaleira. Mas o mais importante de tudo é você saber o seguinte, que esse local eu paguei 6 euros para entrar, para fazer essa visita. Tem capela lá dentro. Mas o mais importante de tudo é que cada cêntimo desses 6 euros valeu muito a pena. Eu gosto também de fazer passeios que eu pague um preço que meu bolso suporta, e você fica com aquela sensação, putz, valeu a pena. Às vezes você paga muito caro por alguma coisa e fala, puxa, era só isso. E a sensação que eu tive lá, depois, se eu conseguir, eu coloco algumas fotos também para vocês verem, mas essa questão de fotos, tudo é muito relativo. Você indo aí nos sites, você vai ver Quinta da Regaleira. Mas o mais importante disso que eu quero te falar é que também me senti muito bem nessa cidade. Essa é uma cidade bem turística, me parece até que a Madonna alugou um palácio lá, vai morar lá também esse ano, não sei ao certo. Mas, de qualquer forma, uma cidade muito gostosa também. Outra coisa que eu fiz nessa cidade foi ir num buffet livre, que eu paguei 9,50 euros, pedi também uma pequena taça de vinho, mais 2 euros, uma comida assim também à vontade, muito saborosa. E uma coisa que eu percebi, que eu não gosto tanto assim de coisas muito doces, de doces, muito açucarados. E lá tinha de sobremesa um pudim de leite, que eles chamam de flan, né, que esse nome também no Brasil também se chama de flan, eu acho, e também uma gelatina. E eu experimentei dessas duas sobremesas e fiquei com a impressão
vou confirmar para vocês nos próximos dias, que elas são menos doces do que as que são feitas no Brasil. Eu não sei se era uma peculiaridade daquele local, que costuma colocar menos açúcar, ou se de repente isso aí é um padrão mesmo de os doces aqui terem um pouco menos de açúcar. Não sei, mas uma comida muito saborosa. Depois eu vou verificar o nome aí dos itens que tinha lá, que são diferentes do Brasil, né? Deixa eu ver mais que eu tinha que falar hoje, para isso aqui não ficar muito longo. Bom, chega de falar por hoje, porque eu tinha mais coisas para falar, mas eu não vou ficar estendendo muito esse vídeo não. Amanhã a gente se fala. Obrigado pela atenção, um abraço e tchau!